Dois Mundos, de Diana Gonçalves Lima e Maria de Fátima Gonçalves Lima. Era uma vez um menino que saiu de um livro chamado O Pequeno Príncipe. Ele morava num pequeno planeta e tinha uma amiga rosa, a única do lugar. Num dia de sol animado, conversava com sua rosa e, de repente, ouviu um barulho estranho. Parecia uma voz. O menino perguntou para a rosa: "O que disse?" "Eu disse que quando você viajou, senti muita saudade. Pensei que tivesse esquecido do seu jardim", respondeu a rosa. Mas ela sempre era orgulhosa, mas hoje estava carente. O pequeno príncipe continuou inquieto. Ouvi alguém falando que não entendi. "Pode ser a voz do vento", respondeu a rosa. "O vento não tem voz. Então, quem falou algo?" O pequeno príncipe olhou ao redor e percebeu uma mãozinha saindo de uma cavidade de seu planeta. De repente, a mão sumiu. Então ele falou: "Quem está aí?" E repetiu 3 vezes, já que, como está escrito na sua história, ele jamais renunciava uma pergunta depois de ter feito um questionamento. Na terceira vez, ouviu algo parecido com uma resposta. O pequeno príncipe desceu na fenda do planeta, que estava debaixo dos seus pés, e encontrou ali um menino, sentadinho, desenhando no chão com um graveto e repetindo uns gestos. Foi ao encontro do menino e perguntou: "Oi, o que está fazendo aí? Como você se chama?" O menino não respondeu e ele continuou: "Eu sou o pequeno príncipe e moro neste planeta, que na verdade é o asteroide B612 e é um pouco maior do que eu. Tenho uma flor e procuro um amigo. Quem é você?" O menino continuou desenhando. Então o pequeno príncipe falou: "Eu sei que isso não é um chapéu, é uma jiboia digerindo um elefante." Nesse momento, o menino olhou em direção a ele e sorriu, mas logo voltou a fazer outro desenho. Em seguida, o pequeno príncipe retrucou: "Não, não, eu não quero que desenhe um carneiro dentro de uma caixa. Eu já tenho um no meu planeta." O menino continuou o seu desenho calado. "Ah, muito bem, gostei. Eu sei que isso não é um círculo, é uma estrada." O menino sorriu novamente, sem olhar para o pequeno príncipe. Parecia estar noutro mundo e começou a fazer outro desenho. Gostei demais. Esse relógio é um menino com um brinquedo na mão." O garoto sorriu mais uma vez e voltou a fazer o quarto desenho. O pequeno príncipe não conseguiu reconhecê-lo de início. Olhou, olhou e olhou. A figura não tinha forma. De repente, o desenho adquiriu a forma de uma figura incomum. Da forma começou a sair um som muito forte. Parecia um zumbido. E o pequeno príncipe disse: "Para! O barulho do desenho está muito alto." O menino deu uma gargalhada e aproximou-se do pequeno príncipe. Sem fixar o olhar em um ponto específico, olhava para um lugar desconhecido. "Vi que você gosta de desenhar." A criança balançou a cabeça, dizendo que sim, e respondeu que gostava muito de brincar. Começou a mexer com as mãos, repetindo os mesmos gestos, e falou: "Gosto de ficar assim, brincando, pensando, vivendo. O meu mundo é muito bonito. Nele encontro o horizonte aberto e sigo caminhos. Ora vou para um lugar, ora para outro, converso com as pessoas que estão dentro de mim.
Elas me entendem, por isso gosto de estar sozinho. O pequeno príncipe respondeu que compreendia, porque ele também tinha seu próprio mundo, um planeta bem pequeno, simples e que precisava de cuidados. E contou para o menino que no seu planeta nasciam várias plantinhas e que muitas delas eram ervas daninhas. Por isso, precisava sempre separar as ervas boas e as más. E as sementes, também mesmo pequenas, quase invisíveis, cheias de segredos, eram divididas em grupos. As que eram grávidas de amor e as vazias, ocas, sem afeto. As sementes dominavam vidas, podiam trazer para o mundo roseiras para enfeitar a existência ou ervas daninhas, pés de baobás com raízes enormes que destruíam os pequenos planetas. Por isso, o pequeno príncipe cuidava do seu planeta e arrancava o que era danoso. O menino ficou radiante com essa história e, com o mesmo olhar indefinido, respondeu: Eu também cuido do meu mundo. As sementes ruins lanço no ar para bem longe. Por isso, às vezes repito os mesmos gestos. É quando estou selecionando o que é bom do que é ruim. Tem sementes que crescem para dentro e alastram-se aflitas. Outras trazem a alegria festiva das horas que nascem, crescem e criam seus caminhos. Cada vida segue seu curso. É o caso do meu planeta, respondeu o pequeno príncipe. Eu arranco regularmente os baobás, logo que se diferenciam das minhas roseiras. Quando pequenas, eles são parecidos, e continuou. No seu mundo tem pôr do sol? Eu gosto muito de ver o pôr do sol, principalmente quando estou triste. Um dia eu vi 44 vezes o sol dormir, para acordar de novo e ver a vida em movimento. O garoto respondeu que sim, e que gostava de ver o pôr do sol também, quando estava alegre ou triste. Amava ver a cena da magia das horas, sempre, sempre, sempre. As horas não têm cor, nem cheiro, nem barulho. Apenas seguem os segundos, os minutos e vagam em silêncio. Eufórico, o pequeno príncipe perguntou ao menino: E roseiras? Você cultiva rosas no seu planeta? Como já te disse, eu tenho uma no meu mundo. Ela é única. No início, eu não a entendia. Eu era jovem demais para saber amá-la. Ela perfumava o planeta, mas eu não me contentava com isso. Ela me perfumava, me iluminava. O menino respondeu com entusiasmo: Tenho sim muitas flores no meu planeta. Eu também falo com elas, mas a minha maneira, da forma como eu vejo as coisas, é meu jeito de ser feliz. O seu mundo tem vulcões também? Eu tenho 2 em atividades e um apagado. Preciso revolvê-los para não entrarem em erupção e até o extinto. Por precaução, revejo suas cinzas. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira, por isso preciso girar o interior deles para que possam incendiar lentamente suas labaredas sem erupção. Sim, respondeu o menino, eu também tenho meus vulcões. Eles me deixam muito sensível e aguçam os meus sentidos. Quando me esqueço de contorná-los, sou surpreendido como suas labaredas explosivas e repentinas. Às vezes, eles me ferem e eu não sinto dores, nem o cheiro das suas chamas. O pequeno príncipe continuou. Houve uma época em que precisei partir para conhecer outros planetas.
Então coloquei meu mundo em ordem, resolvi com cuidado meus 2 vulcões em atividades, arranquei com um pouco de tristeza os baobás meninos e me preparei para uma viagem. Imaginei que não mais voltaria. Reguei a minha flor pela última vez e quando estava colocando sobre ela a redoma, eu lhe disse adeus. Minha rosa, no início, nada respondeu, apenas tossiu. Depois me disse para eu ser feliz. Falou o quanto me amava, que seria forte e que tinha 4 espinhos para se proteger. E como era uma flor orgulhosa, não me deixou vê-la chorar. Então fui para um planeta liderado por um rei que precisava de súditos. Ele começou a me dar comandos, dizia que era um monarca absoluto. Ordenava que eu me sentasse, que eu o interrogasse e tudo era autorização dele. No entanto, quando pedi que ordenasse para o sol se pôr, ele disse que ia esperar condições favoráveis e consultou o calendário. Fiquei aborrecido e prossegui minha viagem. Não quis ser súdito, nem embaixador daquele rei. Concluí que as pessoas grandes são muito esquisitas. Em um segundo planeta, encontrei um homem muito vaidoso, que ao perceber minha presença já me considerou um admirador e começou a tirar o chapéu, pensando que eu já estava fazendo elogios. Achei aquilo muito esquisito e fui embora pensando: as pessoas grandes são muito estranhas. O menino ouvia a narrativa da Odisseia do Pequeno Príncipe, calado, enquanto desenhava para lá e para cá umas figuras no chão. Parecia estar distante e não acompanhar a narrativa exposta ali. O Pequeno Príncipe, sem dar conta do estado de ausência do menino, contou que o terceiro planeta que visitou era habitado por um bêbado. Ele ficava instalado diante de uma coleção de garrafas, umas vazias e outras cheias. O bêbado tinha um semblante muito triste, e quando o Pequeno Príncipe perguntou por que ele bebia, o homem respondeu: bebo para esquecer que tenho vergonha de beber. O Pequeno Príncipe, diante da resposta do bêbado, foi embora pensando: as pessoas grandes são, de fato, muito bizarras. No quarto planeta, o Pequeno Príncipe disse que encontrou um homem de negócios, que estava muito ocupado com números, contas, milhões e muito trabalho. O homem não gostou de ser interrompido pelo Pequeno Príncipe, pois estava contando estrelas, os seus tesouros. O senhor achava que, como tinha visto as estrelas antes de qualquer pessoa, era dono de todas que estavam no céu. O contador repetia que era muito sério e que administrava milhões de estrelas. O Pequeno Príncipe foi embora pensando: as pessoas grandes são extremamente extraordinárias. O Pequeno Príncipe continuou a narrativa de sua viagem. Disse que chegou no quinto planeta, administrado por um acendedor de lampiões, e ao conhecer o moço, perguntou-lhe por que ele apagava e acendia os lampiões daquela forma. O homem respondeu que seguia o regulamento, que devia acender e apagar uma vez por minuto, e era fiel ao regulamento. E o Pequeno Príncipe continuou sua narrativa. Achei tudo muito esquisito, e o tempo era confuso para mim, mas adorei o homem, principalmente porque ele tinha capacidade de produzir 1440 pores do sol,
em 24 horas. Sem entender muito essa questão do tempo do acendedor de lampião, fui embora daquele planeta pensando: esse é o único que eu poderia ter feito um amigo, mas ali não havia lugar para dois. No sexto planeta visitado, o Pequeno Príncipe contou que era habitado por um velho geógrafo que escrevia livros enormes. O geógrafo afirmou ao Pequeno Príncipe que não sabia sobre montanhas, nem cidades, nem desertos, nem rios, nem mares e nem oceanos, porque não era um explorador. Apenas recebia os exploradores e anotava as informações. Ele perguntou pelo planeta do Pequeno Príncipe, mas não teve interesse pela flor, pois entendia que ela era efêmera. O Pequeno Príncipe achou linda a palavra efêmera e perguntou repetidas vezes, já que não renunciava uma pergunta quando tivesse feito. Até que o geógrafo explicou o que significava ter existência muito breve. Depois, o geógrafo aconselhou-o visitar a Terra. O menino continuou calado, fazendo um desenho no chão, e o Pequeno Príncipe prosseguiu. Quando cheguei ao planeta Terra, fiquei andando por áreas de rochas, de neve, e até descobri uma estrada que ia em direção aos homens. Encontrei também um jardim com muitas rosas iguais às minhas. Fiquei triste por perceber que minha rosa não era a única no mundo. E a narrativa continuou. De repente, apareceu uma raposa. Pedi que brincasse comigo, pois estava muito triste. Ela me respondeu que não podia, pois primeiro eu tinha que cativá-la, e perguntou o que eu estava procurando. Respondi que procurava os homens. Quis também saber da raposa o que era cativar, e ela me disse que cativar significava criar laços. Explicou que se uma pessoa cativar a outra, fica responsável por ela e que a partir de então torna-se muito especial, e pediu-me que a cativasse. E prosseguiu o Pequeno Príncipe. Então ficamos amigos e, no dia seguinte, voltei ao mesmo lugar para falar com ela e ouvi da raposa uma frase muito bonita. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Então, depois de conversarmos muito, descobri que quando se cativa uma pessoa, ela se torna única no mundo. Com lágrimas nos olhos, o Pequeno Príncipe revelou. Quando ela foi embora, disse adeus, contou-me o seu segredo. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Nessa hora, o menino olhou em direção ao Pequeno Príncipe, muito feliz, e, embora com um olhar distante, comentou: concordo com a raposa. O essencial é invisível para os olhos. Por isso, vivo no meu mundo, brinco com minhas coisas, faço os meus desenhos, procuro não olhar diretamente as pessoas, falo o que penso e as pessoas interpretam como se eu não tivesse noção das coisas. Tenho dificuldade aparente de ver o desejo dos outros, por isso podem interpretar como se eu tivesse dificuldade de perceber o outro. Mas você, Pequeno Príncipe, como disse essa raposa, me cativou. Depois que acabar de narrar a sua história, eu vou contar a minha, posso? O Pequeno Príncipe
respondeu que ainda tinha alguma coisa para falar, como, por exemplo, sobre o encontro dele com o guarda-chaves. Essa personagem despachava os trens que carregavam os homens que iam e vinham sempre. Nunca estavam contentes com seus destinos, estavam sempre viajando. Também tenho a história do vendedor de pílula que tinha a propriedade de saciar a sede. Achei aquilo muito engraçado, pois o vendedor só ganhava com a venda das pílulas apenas a quantia de 53 minutos por semana. O lucro era o tempo. Até pensei, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando lentamente para uma fonte. Em seguida, o pequeno príncipe falou do aviador que o criou. Era um homem incrível, cheio de imaginação, e me fez o que sou hoje. Nesse dia, fiquei conversando muito com meu amigo escritor que pilotava avião. Estávamos com sede e fomos buscar água em um poço, na ruína de um velho muro de pedra. Ele estava consertando o seu avião. De repente, me viu conversando com alguém, só que não viu com quem. E eu falava com uma serpente, mas não vou contar aqui o assunto. O certo é que, nesse momento, ele me revelou que voltaria para sua casa, que era bem longe. Naquele dia, percebi o tanto que eu era importante para ele, assim como minhas ideias, meu sorriso. Depois de conversarmos muito, ele apertou minha mão e disse que para onde iria era longe, muito longe, por isso não poderia me levar. Depois fiquei sabendo que ele me levou no coração e me imortalizou num livro chamado O Pequeno Príncipe. Deu-me as asas das palavras e do imaginário. Minha história está no pensamento de quem lê e ouve a ave palavra que voa durante a leitura. Ele narrou minha história, que é essa que eu te contei, que é um conto do conto, e como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto ou retira. Depois deu um sorriso maroto e brilhante. O menino, ainda sem encará-lo diretamente, observou o pequeno príncipe com mais atenção do que é de costume e resolveu conversar. Gostei da sua história. Você conversa muito. Quase fiquei cansado. Mas também tenho meu planeta. Moro aqui neste mundo interno. É o meu espaço. Há pessoas que chamam este ambiente de caverna, gruta ou interior de um lugar chamado eu. Só sei que daqui observo muitas imagens. Sei que brinco com elas. Na minha imaginação, elas se movem e conversam comigo. As imagens são sombras, mas eu consigo ver além delas. Vejo um mundo de luz, o meu preferido. As sombras são falsas, eu sei. Não me sinto aprisionado aqui. As pessoas pensam que não entendo as coisas do mundo em geral. Do meu jeito, meio desligado, não sou fechado, pelo contrário, e você percebeu, meu relógio leva-me a estradas e horizontes sem fim. Por isso, estou sempre viajando, como você, pequeno príncipe. Possuo também minhas roseiras, meus vulcões, meus baobás e o pôr do sol quando preciso. Tenho domínio sobre meu tempo e também minhas raposas de desertos infindos e veredas de palavras que me saem de rios e lagos. Sou assim, feliz, muito feliz, do meu modo de ser feliz. Vi que no seu mundo, que aparenta ser um
espaço superior, também convive com sombras. Você, pequeno príncipe, é iluminado, por isso estamos conversando. A sua rosa é luz, bela e orgulhosa, como cintilantes são as raposas e o escritor que tem asas. Em sua viagem pelos planetas, percebi que encontrou muitas sombras que vivem de aparência. O rei, que precisava de súbitos, o homem vaidoso, o bêbado, que buscava o esquecimento da bebida, o homem de negócios, que acumulava estrelas, o acendedor de lampiões com um ritual marcado por impulsões, o geógrafo com seus grandes livros e a indicação feita por ele do planeta Terra, com seus desertos e homens perdidos em desertos de desumanidades, o guarda-chaves e o vendedor de pílulas. Todos viviam no mundo das aparências e eram dominados pelo vazio. O mais belo e simples está na essência. Aí estão o perfume das rosas e o sabor dos frutos. Percebi tudo isso. Apesar de ser menino e tão pequenino na aparência, as pessoas pensam que não percebo as coisas. Estou sempre aqui, vejo tudo e faço de conta que não vejo. Só comento o que me interessa e às vezes conto histórias do meu jeito, começando pela metade, porque o início está na minha cabeça. Também desenho imagens que só eu entendo. Pensei que essas falsas impressões eram coisas do meu mundo, mas você conseguiu ler meus desenhos. Sempre faço essas representações e as pessoas não entendem. Como disse a sua amiga raposa, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Vendo assim, sinto que nossos dois mundos completam-se nas diferenças e semelhanças por meio do coração. O pequeno príncipe tentou dar um abraço no menino, porém, ele não conseguiu se deixar abraçar plenamente e, ao seu modo, tentou participar daquele encontro. A rosa, agora toda cheia de si e de pétalas, sorriu satisfeita. De longe, a raposa os observava contente e, à distância, o aviador, com suas asas da imaginação, contemplava a cena. O arco-íris dava poeticidade ao pôr do sol, colorindo todos os ângulos dos dois mundos.